E esse episódio a gente preparou um tema que eu acho que vai trazer muita coisa de informação bacana, que é sobre fermentação em café. E aí, Pedro? Tema quente, né? Pô, bom. Esse tema é aquecido. Eu queria começar do jeito mais fundamental, para ajudar, assim, minha cabecinha a funcionar melhor. O que é fermentação, Pedro Forte? Fermentação, eu sou apaixonado em falar disso. Fermentar é você terceirizar a tua digestão. É esquisito pensar isso. Eu gostei demais. disso, dá trabalho. Mas é basicamente, ao invés de você comer um alimento, esperar que o teu corpo faça aquela digestão, que pode ser trabalhosa, pode ser que você não tenha condições de metabolizar aquilo, você terceiriza, normalmente para alguns micro-organismos, né? Leveduras, que são fungos, bactérias, e aí você dá alimento para elas. Olha que interessante, você está dando alimento para elas, elas são felizes. E aí, enquanto elas estão quebrando aquele alimento para elas sobreviverem, fazerem energia, elas estão produzindo um alimento para a gente. Tu achou que o melhor amigo do homem era o cachorro? O melhor amigo do homem é a levedura. Então, deixa eu te contar. Eu corava queijo em casa, né? E uma das coisas que eu adorava no processo de corar queijo é que se eu pegasse o mesmo queijo, né? Peguei, no caso, 2 queijos irmãos. E foram produzidos juntos. Se botasse um em cima da geladeira e outro dentro da geladeira, eles viravam queijos diferentes. Normalmente o da geladeira ficava mais cremoso, né? E o de cima da geladeira mais sequinho, mais floral. E o de dentro da geladeira às vezes dava aquele cheirinho de chulé, mas ele era tipo creme. E aí uma das coisas que eu achava muito maneiro disso é que eu entendi que, na verdade, eu estava cuidando de uma galera. E o que eu fazia era dar uma certa boa condição para uma colônia de micro-organismos específica se proliferar, porque aquela condição era a melhor condição para ela viver. E aí ela ganhava a grande batalha que é sobreviver ali. Porque tá todo mundo querendo dominar aquele queijo, né? E aí no final eu comia com o sabor que elas faziam de modificação. E você comia os teus pets juntos, né? Exato, mas é isso, assim, não vamos entrar se vocês vão ficar chateados, mas é isso. Então sim. Porra, isso é muito maneiro. Sim, eu estou ligado que a gente terceiriza a nossa digestão, mas também que a gente conta com eles para gerar produtos novos. Na verdade, eu falei deles sendo seus pets, mas você podia ser o pet deles. Com certeza. Que eles estavam te domesticando, te entregando coisinha boa para você dar um alimento. Eu faria isso por resto da minha vida, só para ganhar um queijo bom. Porra, é sensacional. E a maneira de você falar de queijo, esse dado eu me amarro. Eu nunca pesquisei se ele é verdade, mas eu quero muito acreditar que ele seja. Ele está no livro do Michael Pollan. Momento quase verdade. Mas faz muito sentido. Ele fala que 1/3 da nossa dieta é de alimentos fermentados. O que parece muito esquisito. Mas aí você para e pensa, tá, vinagre dá para entender que é fermentado. Mas chocolate também é fermentado. Se você não fermenta o cacau, não vai dar chocolate. Ketchup é fermentado, molho shoyu é fermentado, azeitona é fermentada, iogurte, queijo, vinho, cerveja, alguns embutidos, cerveja, salame, pão. Pão zerou o rolê. Tem fermentado pra caramba. Porra. E aí, cara, faz parte da nossa vida fermentar a comida. Agora olha que maneiro, é uma tecnologia que a gente desenvolveu muito lá atrás. E com 3 intuitos básicos, como tudo que a gente faz há milhares de anos, no intuito de sobreviver. Porque tem 3 vantagens em saber fermentar comida. A primeira é sabor. Você pega uma azeitona, por exemplo, né? Uma oliva. Assim que você pega no pé e bota na boca, ela é muito amarga. Ela é horrível. Sabe aquela sensação de água tônica que você sofre? Nossa, não acredito. Piora isso, assim, 1 milhão de vezes. É desagradável. Porra. Aí você fermenta na salmoura, ou seja, alguns mesezinhos. Todas as azeitonas que eu já comi foram fermentadas. Graças a Deus. Tá aí. O segundo motivo, durabilidade. Imagina um pepino na tua geladeira. Apenas um pepino. Já vi estragar. Exatamente. Agora pega um pepino e faz um picles com ele. Porra. Semanas, meses. Deve ter algum doidão que faz picles por anos. Ia acabar antes, com certeza. Ia fazer o picles que nunca durar na geladeira, porque na real é a forma mais fácil de comer pepino. Tem isso, né? Gostoso. É verdade. Mas se você quiser segurar, ele dura. E o terceiro motivo,
a tua comida fica mais nutritiva. Então você pega um leite e faz o iogurte dele, fica ótimo. Ajuda a regular teu intestino, você vai no banheiro que nem um reloginho, né? Não posso fazer propaganda de nenhum iogurte específico, não está patrocinando a gente. Mas realmente te ajuda a digerir aquela coisa de uma forma bem melhor. Isso. E aí se você pega um queijo, que é outro tipo de fermentação em cima do mesmo leite, você vai ter outros nutrientes sendo desenvolvidos. Então você vai deixar a tua dieta mais rica fazendo fermentações diferentes. Olha que maneiro. Olha que coisa. Eu não consigo comer bem pães de fermentação rápida. Mas os pães de fermentação natural eu tenho uma boa digestão. Isso faz muita diferença no meu dia a dia. Maneiro, né? A idade vai pesando e a gente começa a sentir esses efeitos, né? Exatamente. E aí, outra coisa muito legal, só que não é essencial para a gente fermentar, mas olha que legal, fermentando a gente cria sabores. Então você pensa o iogurte, ele é mais azedinho do que o leite. Ele é mais interessante, né? Porque ele tem doçura ainda, menos que o leite, mas está azedinho. Aí você pega uma cerveja de trigo, aquela que é meio turva, e aí você cheira e tem cheiro de banana e cravo. Ninguém botou banana, ninguém botou cravo ali na receita. Dá muito trabalho botar banana na receita. Mas, no entanto, tem aquele aroma. Porque a levedura, naquele processo dela de comer o açúcar que você deu e gerar energia para ela dá vários subprodutos. Um deles é o álcool, que pra gente é show. A cervejinha é. Mas vários outros são componentes de sabor. A gente vai ter, nesse caso, um frutado que vai para banana e um condimentado que vai para cravo. Se você pega um vinho, por exemplo, o Sauvignon Blanc, você fermenta, ele dá cheiro de xixi de gato. Você gosta muito disso. Eu acho ótimo. Acha esse exemplo o melhor exemplo do mundo. Eu me amarro. Qual é a substância? É da família dos tióis, que são compostos com enxofre, que podem ser positivos no caso desse vinho. É porque eu acho muito engraçado que é um vinho que você espera que tenha esse cheiro de xixi de gato. Mas tem outros cheiros muito piores, tipo ovo podre, tipo caçamba de lixo. Sabe caçamba de lixo aqui da Lapa? Tô ligado. Aquela bem zoada. Dá pra ter isso em bebida fermentada. Ou você não de pode forma botar desejada? Não. Mas dá pra ter. Pode dar errado a fermentação. Sempre pode dar errado. Entendi. É uma grande aposta. Porque você estava falando que a fermentação traz novos sabores. Ah, sim, bons e ruins. Se tu vai gostar ou não, é outra parada. É verdade. É verdade. E então a gente pode, com a fermentação, criar camadas novas de sabor. E aí, essa que é a chave para por que a gente fermenta café. Porque a gente não quer que o café tenha mais durabilidade, ele já segura bem o sabor. E a gente não busca um café que seja mais nutritivo, pelo menos não normalmente, até onde eu sei. Mas a gente ganha camadas de sabor. E isso é muito mais nos cafés fermentados. Porque de uns anos para cá a gente entendeu que, dominando a fermentação, a gente pode ter acesso a sensoriais que eram muito difíceis de arranjar antes. Você viveu essa transição, né? Foi. De começar a surgir. Os cafés eram mal vistos como fermentados e começou a surgir coisa boa. O café, ele como tem açúcar ali na polpa, ele vai fermentar. Só que os produtores de onde eu comprava, que era do Espírito Santo, fugiam muito desse processo. Tanto é que lá quase não tinha café natural. E os primeiros cafés naturais que eu provei, eu achei inferiores aos cerejas carregados do Espírito Santo, que tinham sabores mais limpos, um adjetivo que talvez não expresse, mas parecia uma bala de cereja, entendeu? Uma coisa bem mais refrescante, liso o sabor. E os naturais, 100% das vezes, vinham na hora que torrava o café, eles sempre tinham uns grãozinhos de cor diferente e que normalmente era muito difícil de separar, né? Quando eu bebia, tinha muito sabor que já levava para um alcoólico. Tu chegou até a comentar em algum momento vinhoso. E era alguma coisa nessa direção, só que ele estourava o álcool e ele trazia uma acidez esquisita. Ou seja, não era um sabor bacana para estar no café. E aí isso me causou muito, muito receio ao longo do tempo. Só que aí, em algum momento, a gente encontrou o café do Santa Rita
o primeiro salada de frutas. Saudosíssimo. Que trazia o sabor de nada mais nada menos recheio do Mirabel de morango. Aquele recheio de biscoito. Então veio com gosto de infância, com um baunilhado. Aquilo lá zoou o rolê. Falou, não, se dá pra tirar isso aqui, mano, vamos ver qual é. E depois de certo tempo, outros cafés começaram a trazer esse tipo de notas, mas a maior parte sempre vinha com atributos positivos, junto com aquele alcoólico, junto com aquela acidez esquisita. Uhum. Só agora, trabalhando com a Fuzz, os últimos cafés desses últimos 2 anos que a gente vem trazendo, que eu tô plenamente satisfeito com os cafés, assim, porque antes disso, os fermentados ainda vinham com essas, sei lá, provavelmente um grão ou outro que não tava legal ali. Uhum. E isso é um sinal de melhoria, né, desse processo todo. Sim. Só queria te dar uma notícia. Já são 3 anos de Fuzz provando cafés fermentados e vendendo. Porra, caraca. Tu tá trabalhando, filho. Pô, é 3 aninhos. E isso já deve representar aí, da meu histórico desde quando eu conheço café, 25% da minha vida de café. E só desses últimos 3 anos é que eu fui trabalhando com os cafés fermentados mais em maior qualidade. Não, mas eu super entendo. Até mais porque o que tinha de fermentação antes era não controlada, né? Era não desejável. Então nem existia um esforço para pegar aquilo e colocar num caminho... Durante muito tempo se chamou controle de fermentação coisas que nem eram controle de fermentação, porque na verdade você não tinha domínio sobre as variáveis, né? Você tinha algumas conduções que você fazia monitorando o que acontecia nos cafés. Uhum. Mas hoje você tem equipamentos que, de fato, eles criam um ambiente muito mais controlado, onde você define pressão interna, todo o resto. Hoje a gente está chegando lá. Tá maneiro pra caramba. Cara, é uma grande revolução. Então, para você que tá ouvindo, tem uma notícia para te dar. Sabe quando você vai estudar sobre vinho e você pensa, eu queria ir pra Argentina, queria ir pra França para beber vinhos exóticos, maneiros. Ou você estuda cerveja e queria ir pra Califórnia ou pra Alemanha. Pra beber café maneiro, tu tá num dos melhores lugares do mundo. Cara, aqui é o paraíso. Uhum. Você fala a mesma língua, viaja por trajetos que você consegue viajar, paga uns pedágios, mas chega lá, sacou? E você encontra cafés com sensoriais muito diferentes. O Brasil, ele é o país que não só mais produz café no mundo, mas é o líder em inovação, em tecnologia, em equipamento. A gente tá lá na ponta, quando se trata de novidade sobre qualidade de café. Porra, é muito bom poder falar isso. Isso é para tirar onda e para aproveitar. Exatamente. Acho que a gente, por enquanto, tá aproveitando bem, né? Estamos vendo umas coisas bem legais. E aí, a gente teve esse primeiro contato com fermentação de café. Entendemos que, nessa época, eu era cliente do Quinteca, lá no Curto. Bebi o salada de frutas algumas vezes. Porra, bom pra caramba. E agora, um pouco mais recentemente, a gente foi se aproximar de fermentação de café. Porque a gente foi conhecer o pessoal em Rondônia, para ver como se fermentava o café lá. Fomos na fazenda dos Venturim, que eles já usam outro sistema de fermentação. E a gente está acompanhando muito de perto a produção do Jean. Um dos próximos episódios, inclusive, vai ser a gente contando a história de quando foi lá provar e classificar todos os lotes dele. Spoiler! Mó trabalhão. E aí, como se fermenta café? Essa é a parte mais legal. Tem uma criatividade imensa. E eu acho muito maneiro, porque tem muitos jeitos diferentes de você fermentar café. Lá o jeito mais simples e que eu vi bastante sendo feito no Espírito Santo é o honey. Você rompe a casca do café, mas coloca no terreiro o café junto com aquela polpa. E aí as leveduras e bactérias que tem no fruto e alguma coisa que tem no ar vão comer aquele açúcar e vão gerar esses sabores. O honey talvez seja o processo de fermentação mais simples. Não é. Não? É o vulcão. Ah, é verdade, o vulcão. Você pega o café na casquinha. Você deixa, às vezes, o café mesmo natural, ele com fruto. É verdade. Você agrupa ele de forma a você ter uma condição diferente ali, né? Manter uma certa umidade na parte mais do interior. E por conta do processo de fermentação que já iria acontecer, e você conduz para acontecer mais, você deixa ele abafado ali, ele começa a gerar calor.
E aí, por isso chama vulcão, né? Você agrupa, né, os cafés, né? E aí ele começa a gerar esse calor e facilitar esse novo estado de fermentação para os grãos que estão mais dentro no meio daquela massa. E aí, em determinado momento, pelo manejo, os produtores vão virando esse vulcão, né? Para dar condição para outros frutos também alcançarem esses lugares de fermentação. Então esse é o jeito mais fácil, que você só agrupa, né? Sim. E olha que legal, cara. A galera consegue desenvolver umas técnicas muito simples, mas que mudam a natureza do produto que eles estão trabalhando. O panela de vó é bem parecido com o vulcão, né? O Jean coloca o Catuai 99 dele numa grande sacola de lona com 1,5 tonelada de café e deixa, e espera até chegar a 46 graus. Cara, ele não faz nada demais, ele colheu, a galera que trabalha na fazenda dele, colheu o café, deixou num saco e esperou, e o café, que no nosso frutado bebe 85 pontos, no panela vai beber 87. Aí. E olha que maneiro, isso me lembra de novo o queijo. Você consegue, com uma condição diferente, você vai modificar o quanto de troca de ar que vai ter ali, a umidade, o calor, você consegue incentivar daquelas variadas populações que tem ali de microbiota, tanto da própria casca do fruto quanto do ambiente, qual que vai sobreviver e vai interferir mais no processo fermentativo. Sempre brincando com essas populações, né? Pois é um pouco disso, do controle do PET. Falando nisso, tem até outra coisa que a gente tem que falar em técnica de fermentação, que é usar levedura. Sim! Porque é igualzinho fermento de pão. Quando a gente fala de levedura de café, é igual o fermento seco. É um pozinho que tem várias... Aquele sachê de pó royal, igualzinho. Só que é um sachêzão porque é mais quantidade. É um sachêzaço, meio quilo. É muita levedura. E aí, tem empresas específicas que fazem produtos que geneticamente são... Né, você pega um saco e ali só vai ter levedura de tal natureza. Aí você pega um saco de outro produto deles, é outra genética, todo mundo ali igual. Eu acho que eu falei de jeito muito confuso, que podia ser muito simples. Você tem uma separação de uma cepa específica. Isso. Que vai normalmente é testada para dar uma finalidade, né, de sabor. Isso acho que a gente vem muito da fermentação de pão, mas de cerveja também, né, que você tem as leveduras que causam efeitos de sabores já bem conhecidos, só que o ambiente de fermentação de cerveja é bem mais estável. É isso que eu ia falar, cerveja, desculpe os cervejeiros que estão ouvindo, mas fermentar cerveja perto de café é quase fácil, porque a cerveja é um líquido, ela já vai ficar homogênea ali. E você ferve a cerveja quando bota o lúpulo. Exatamente. Você matou tudo que já tinha ali antes. Então você jogou a levedura, ela tá livre para colonizar aquele líquido. Livre para poder sorrir. Exatamente. Livre para fermentar. Parei. E aí quando você vai pegar um frutinho de café, você não pode ferver um fruto de café. Você vai zoar com ele, vai matar toda a qualidade ali. Então você tem que colocar leveduras e bactérias, né, nesse caso do pacotinho, estou falando só de levedura, mas poderia ser bactérias, que vão interagir ainda com leveduras e bactérias que tinham no frutinho de café. Exato. E vão competir. Que estão no ambiente. Exatamente, elas vão interagir num ragatanga danado. É porradaria, com certeza. É guerra. A gente não vê, mas é guerra. E aí você ainda pode pegar, que no nosso abacaxi, e botar fruta dentro. Que vem com as suas próprias leveduras, seu próprio microbiota. Ou seja, cara, é impressionante, na verdade, que o abacaxi durante 2 anos seguidos deu sabor de abacaxi, né? Isso é muito impressionante mesmo. Mas olha, uma coisa que tem que vir junto. Quando a gente foi fermentar o abacaxi, e todas as vezes que a gente vai usar essas leveduras controladas, a gente cria um ambiente onde elas já estão em maior quantidade e maior ativação para poder elas ganhar essa batalha. Então, por exemplo, a gente faz um processo que chama starter, que é similar ao que se usa para fazer pão e tal, que é basicamente você dar uma animada naquele fermentozinho. Você bota ele numa água, numa temperatura que ele gosta, deixa ele se ativar ali, né? Que ele tá, acho que liofilizado, né? Liofilizado. Então, desidratado ao máximo. E aí ele começa a receber água, começa a voltar às atividades.
né? Tem que fazer isso com calma para ele não se estressar muito, e aí, depois de feito isso, a gente coloca uma quantidade medida numa proporção grande o suficiente para poder ela ganhar essa batalha. Que seria similar, para o pessoal ter em mente, ao queijo gorgonzola. O queijo gorgonzola que a gente conhece, normalmente a gente vê aqueles líquidos, né, aquelas manchas azuis no gorgonzola de cima a baixo, e aquilo é uma aplicação de seringa. Por isso que faz aquele efeito. Ah, não sabia não. Maneiro. E é diferente de um ataque generalizado, porque aquele fungo estava naquela região. Uhum. Por exemplo, teve um queijo da época do curto que vinha lá da Mantiqueira, e que ele veio com um leve gosto de gorgonzola, que na minha opinião foi um dos melhores queijos que eu já comi na minha vida, porque o gorgonzola tem um gosto muito forte, porém agradável. Nesse caso era na medida e dividia sabores com outros sabores de queijo também. Para mim foi um dos melhores queijos que veio. Então pensa num queijo onde você pôde escolher a intensidade do subproduto da gorgonzola. Como é que isso aconteceu? In natura. Naquele ambiente tinha algum tipo de micro-organismo que pôde interagir com o queijo e liberar nessa proporção essa quantidade de sabor. E, enfim, esse é o link, né? Tipo, sim, o queijo gorgonzola que a gente vê é uma inoculação mais forçada para que ele, em uma quantidade grande o suficiente para que ele ganhe essa batalha. Uhum. É a mesma coisa que a gente faz com o café. Sim. É legal você falar de inoculação de queijo, que se você pega a mesma matéria-prima, né? Um queijo cozido, pasteurizado, etc. E usa inoculações diferentes, você vai ter produtos muito diferentes. Completamente. E no café também, se você pega leveduras diferentes, você vai ter produtos diferentes. De novo, o moranguinho e o biscoito de limão. Os dois são Catucaí 2SL. Aí. Um foi com a levedura Lallemand Intenso, o outro foi com a Lallemand Ouro? Não, eu acho que foi a Cima. Mas enfim, foi outra Lallemand. E aí os dois estão completamente diferentes. Um puxando para acidez cítrica de limão, mas com uma coisa meio amanteigada de biscoito. E o outro é morango, groselha, refrescância no final do gole. Cara, isso é muito maneiro, porque é isso, como você veio dizendo, a fermentação entra no café para a gente poder gerar diversidade de sabores. Aí vocês pensem, um produtor que conseguiu produzir bem um lote de X tamanho, que a princípio, da forma tradicional antes da fermentação, teria apenas um produto finalizado, e ele pode ter nesse momento mais de um, porque chega na mão dele e ele ainda pode finalizar isso com mais variedade, e ter na sua mão produtos diferentes para vender, o que facilita ele a ter valor, diminui o tamanho de algum lote, especializa, potencialmente melhora a pontuação total, mas não necessariamente, mas pode, uma vez que ele consiga esse bom resultado sensacional, e você passa a ter mais sabores que a gente alcança. E uma coisa que eu acho muito legal, que os canéforas possibilitaram pra gente encontrar uma paleta sensorial distinta, que era muito raro ou não se encontrava nos arábicas que a gente produzia. A fermentação em arábica aumentou essa paleta também. Então, desde quando a gente desenvolve a fermentação para cafés e quando a gente melhora a produção de canéforas especiais, o Brasil, do nada, vou usar essa palavra, mas inventa mais sabores que a gente podia encontrar no espectro do café, numa quantidade muito grande. E ainda tem a grande mágica, que é o que acontece quando a gente fermenta os canéforas. É verdade. Tem até um artigo, se não saiu tá para sair, né? Um artigo do Lucas Lousada, do IFES, que ele conseguiu ver que sistematicamente os canéforas se beneficiavam mais da fermentação do que o arábica, em termos de ganhar pontos na bebida, em média. Né? Claro, a variabilidade é muito grande, mas os canéforas aparentemente gostam muito. Gostam demais. A gente não entrou no ponto polêmico ainda, que fermentação de café dá sabor, é muito bonito, mas também dá para ganhar historinha, né? Vamos lembrar de alguns dos cafés mais caros do mundo? Manda o café ver. Do Jacu. Ah, rapaz! O café do Jacu, o café da Civeto, o café do Elefante também são fermentados, Quintero. Pode crer. Só que ao invés de você usar um pozinho, que você ativou, muito bonitinho,
você usa os micro-organismos do intestino de um bicho. Tá valendo. É uma doideira, né? A gente não sabe quando foi que se tiraram essas primeiras leveduras que a gente já usa. Eu tô só criando polêmica, mas assim, elas estão aí pra trabalhar. Se for a nosso favor, acho ok. Porém, haja bicho pra comer café. É sempre a pergunta de ouro. Não, eu penso um container desse café. Quantos jacus comeram café para dar 20 toneladas? Então, quanto a isso, eu tenho só uma crítica. Eu nunca bebi um café do jacu que fosse melhor do que cafés que eu tinha na minha mão, na época. Nas várias épocas. Descascado do Espírito Santo. Não encontrei um melhor, superior, não encontrei mesmo. E, óbvio, são vários fatores nesse sentido que eu desconheço, até porque não foi torrado pela mesma escola de torra, um monte de coisa, mas assim, nunca fez pra mim aquela coisa que me gerou interesse. Sim. Foi sempre uma coisa que era uma historinha pra contar, né? O próprio Kopi Luwak, né, o café da civeta que vem lá da Indonésia, eu pude provar uma vez, que um aluno meu trouxe, nessa história de dar aula pra muita gente. Tem uns que tem dinheiro, né, pra viajar. Cara, eu provei, lá eles não fazem com arábica, eles fazem com robusta. Tinha alguma coisa de fruta vermelha, mas nada mega interessante, nada que não daria pra fazer de outras maneiras, que me parece muito mais fácil de escalar e muito menos sacanagem do que... No caso da civeta, ela fica presa em cativeiro só comendo café a vida toda. Caralho, bom, imagina o bicho trincadão. Tipo um gambá demoníaco. Que loucura. Não, eu fico pensando do elefante, cara. Do elefante eu não procuro saber como é que é, porque na minha cabeça eu sei que vai ser a melhor versão dessa história. Porque você não pode prender elefante em cativeiro. Esse pessoal que faz o café do elefante, o elefante fica num santuário na África do Sul e tal, e o elefante caga no rio. Tu imagina só, tem que ficar gente de olho que o elefante, na hora de cagar, tem que correr atrás com uma peneira, sei lá. Que loucura, gente. Não. E aí o cara ficou 10 anos pra desenvolver, Quinteco. Imagina 10 anos você dando café pro elefante comer, ele cagando, você limpando o cocô do elefante, tirando aquele café, secando, torrando. Ainda não ficou bom e você acredita que vai ter produto aí durante 10 anos. Nossa. Bom, é isso. As pessoas têm as suas ambições. Até onde que pode ir o marketing. Exatamente. Bom, felizmente conseguimos um monte de café que não passa pelo cu de ninguém. E que não é isso. Porra, só sucesso. Cara, mas aí a gente tá falando aqui muitas possibilidades, tá brincando muito, mas fermentar café, se você parar pra pensar, no detalhinho mesmo, é muita coisa complexa ali acontecendo. Com certeza. Porque pensa o seguinte, como eu falei, né, uma cerveja, você vai fermentar um líquido que você já vai beber depois. Aí você vai fermentar um café. Primeiro que um café é uma estrutura sólida. Sim. E toda enroladinha nela mesmo, tá, sabe? Quando a semente vai se formando, ela se enrola nela mesmo. É muito complexo aquilo dali. E aí o mais louco, a levedura, ela come o açúcar que está por fora do café. Ela produz o sabor ali fora. Como é que o sabor entra? A semente do café é viva. Ela está respirando. E aí por osmose entra o sabor. Cara, olha a complexidade disso para conseguir fazer um café na moral. Sério, é muita fé de muita gente ano após ano. E esse café ainda vai ser torrado. Então, assim, podia estar muito cheiroso o café cru. E quando torrasse, sumia tudo. E aí você torra e ele fica gostosão. E dá gosto de fruta, dá gosto de especiaria, dá floral. É louco. É surreal. É o presente. Cara, presentinho. Se você for um pouco religioso, já acredita que isso daí é um milagre. Com certeza, já dá pra chorar. E mais tem questões também, né? Assim como eu falei que é uma aposta lá fermentar o rum que deu gosto de caçamba de lixo da Lapa, o café pode estragar quando fermenta. Sim. Então é uma aposta, você pode perder um lote de café. É uma aposta até dominar o processo, né? Justo. E eu confesso de que antes de ter visto nesses últimos anos os controles e os testes que o pessoal está fazendo, especialmente os produtores com quem a gente trabalha, eu não botava fé. Mas aí eu pude ver que as horas são milimetricamente contadas, que existem testes com outras variáveis que são o controle para saber o que aconteceria se esse café não fosse submetido à fermentação, para poder comparar ele. E tá perto dessas pessoas, do Lucas,
do Jean, do pessoal de Rondônia fazendo esses testes, isso realmente me deu mais confiança. Eu imagino que os produtores que não tenham acesso a esse grau de método tenham bastante risco de eventualmente perder café. Não, e ainda tem o seguinte, que a gente viu técnicas muito avançadas sendo aplicadas para não só fermentar, mas secar esse café para ele segurar o sensorial. Tu lembra lá no começo que tinha um papo que café fermentado durava só 2, 3 meses, depois sumia o sabor? Então tem que ter requinte até na hora de fazer esse café durar. Pô, é muita sabedoria que foi sendo criada. Como é que o Jean resolve isso mesmo? Na parte da seca, ele faz um processo de intermitência. Então ele vai secando o café, a sementinha ela começa com 50% de umidade. Talvez se botar na bombona com água, talvez suba, não faço ideia. Aí depois você tem que secar. Aí quando ele chega com 16% de umidade, que aquela célula ali ainda tem mobilidade, que o café não está finalizado, ele bota para descansar no armazém. E aí, pelo que eu entendi, o Bruno Ribeiro explicando, você consegue ter uma reorganização celular no café. Você consegue distribuir melhor os lipídios, você consegue estabilizar aquela estrutura e depois você volta com o terreiro para secar de vez. E aí chega lá nos 10,5% de umidade. Olha isso. É muita técnica, mano. E assim, como que se chegou a essa conclusão, né? Porque tem que ter o primeiro palpite de que dá para dar certo. Aí pensa, mas o que causa essa perda rápida? Aí, cara, como é que a gente passa por isso? Cara, é muito novo o processo de fermentar café positivamente. O salada de frutas foi o que, 2015, aquele primeiro que você pegou? Acho que foi isso. Cara, a gente tá falando de 7 anos de desenvolvimento e a gente chegou onde tá hoje. Pô, irado. Isso é muito 7 maneiro. safras só. E eu gosto de ver como é que os produtores trocam muita ideia. Eu, ano passado, tava lá no Jean, no dia de campo, que teve depois do Coffee Good Spirits. E ele abrindo técnica da fazenda pra, sei lá, devia ter uns 70 produtores lá na fazenda dele. O cara vai pro podcast. O Lucas, ele tá sempre em evento falando sobre fazer conilon de qualidade. Ele foi agora para as Filipinas para dar um curso de processamento de café canéfora. Cara, é muito maneiro ver como é que a galera não esconde o ouro. Como é que existe uma troca e esse conhecimento é disperso na sociedade. Então, quanto mais tem troca, mais rápido a galera vai avançando. Cara, Rondônia. Olha como é que avançou rápido em Rondônia, porque os produtores trocam clones entre si, os produtores fazem experimentos pra caramba. Lembra a Diana falando que tava fazendo só numa safra, acho que eram 22 testes de fermentação? Caraca, pode crer. E eles nem são grandes pra caramba. É tudo testezinho pequenininho. Mas é uma cabeça de fazer teste pra caramba e se é pra dar com a cara na parede, fazer isso o mais rápido possível pra ir melhorando, que é loucura. Porra, isso é muito maneiro, você tá louco. Gente, a gente está no melhor país do mundo pra isso. E os melhores estão aqui. Temos que aproveitar demais isso. Bom, acho que foi, né? É isso, a gente passou pela fermentação, curtimos muito, e eu acho que a gente chegou até o final. É que a gente tem um roteirinho, mas a conversa vai evoluindo aqui, gente, e aí fica tudo não linear, mas é ótimo. Bom, tem coisas que vão ficar faltando, tipo, acho que vai ser legal a gente falar isso no outro episódio com o Jean, por exemplo... existem formas de fermentar o café que a gente usa levedura do próprio café para poder colocar. Mas isso é um assunto para uma outra história. Vai ser melhor. Isso é bem mais complexo, inclusive. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela companhia. Sempre implacáveis vocês, perguntas ótimas. E até a próxima. Até. Aquele beijo.